Podcast de número 117, meu povo, vem com a gente, vamos hoje falar sobre um tema que está aí no centro de tudo, que é o tema vendas. E para falar sobre vendas, a gente escolhe quem trabalhou vendendo. E aqui conosco hoje um amigo, uma pessoa aí que aquece o nosso coração, prodígio, diria, um menino que começou no setor aqui de leads. A maioria das pessoas aqui no escritório começa no setor de marketing, depois vai para o lead, depois vai para assessoria, assim vai galgando aí uma série de setores no escritório até chegar, por que não dizer, a um sócio da instituição Moraes Advocacia. E esse menino começou no lead, começou atendendo o telefone, fazendo o que a gente chama de triagem para depois a pessoa conversar com outro advogado. E deu muito certo. E agora está no setor de assessoria. E qual que é a ideia? A gente conversar com ele para entender o que ele fez que alcançou tantos resultados. Então, se você quer aprender técnica de venda, quer conhecer uma biografia bacana, fica com a gente, porque o diálogo hoje vai nos levar para um outro nível. Cauê, bem-vindo. Obrigado pelo convite. Muito obrigada. Aqui registrado o nosso agradecimento, tá, por tu ter de prontidão aceitado o desafio. Lembro que quando lancei o convite a todas as pessoas que estavam na reunião, tu foi um dos primeiros a... Moraes, pode colocar meu nome na lista aí, tamo junto. E a primeira pergunta aqui no nosso bate-papo que te faço é a seguinte, Cauê. Lembro que quando fiz a entrevista contigo lá no passado, fiz essa pergunta para ti, eu gostaria que tu compartilhasse aí com a galera essa resposta, que é no seguinte sentido: por que tu escolheu fazer o curso de Direito? Por que escolheu essa loucura, meu irmão? Show, vamos lá. Primeiro que essa decisão já vem de antes, né? Desde o início, lá para os meus 12, 13 anos. Porque também é uma coisa que eu já estive presente, porque tenho familiares que já cursaram Direito, tem OAB, já viraram advogado. E também eu sempre me interessei pela política, né? É algo que eu gostei muito e o direito abrange muito isso. Então, por isso, desde o começo já tive a certeza que no final ali eu ia iniciar ali o curso de Direito. Então, eu já estou iniciando ali a primeira fase, já comecei esse ano e estou gostando muito, estou curtindo muito as matérias. É algo realmente que eu me identifiquei e pretendo continuar até o final, até eu conseguir ali a OAB e realmente exercer ali essa profissão. Perfeito, maravilha, gosto de ouvir empolgação, cara, no sentido de que, cara, então a ideia é advogar mesmo, ou tu é um concurseiro por aí, esses concursos, vira e mexe, a gente, tô fazendo o curso, mas tô atuando aqui, mas o que eu quero mesmo não é advogar, o que eu quero mesmo é ter estabilidade, eu quero ser juiz, promotor, e tudo bem, mas aquele que advoga, é muito legal, tá? É muito legal. Esse é o E principal. a tua ideia, então, é advogar mesmo? É advogar, criar a minha advocacia e cara, que massa, que massa. ter diferentes setores aí também. Perfeito. E uma coisa que eu sempre digo aqui no escritório. Quem começa aqui no escritório uma jornada, sempre digo e tu vai lembrar nas reuniões. Sim. Tu está aqui conosco, Cauê, porque eu acredito em uma coisa. Que a sociedade, ela está sustentada em dois grandes pilares. O primeiro, a família, e o segundo, o empreendedorismo. Então, o que a gente ensina aqui no escritório? A gente ensina o Cauê a empreender. A gente ensina aqui o Andrei a empreender. Então, quem está aqui está aprendendo a empreender para abrir a sua advocacia. Porque quanto mais advocacias, mais forte é a sociedade, mais fortes são as instituições, mais forte é a própria família, porque as pessoas ganham mais, fazem mais grana, né? Ô, Cauê, e olha só, conta aí pra nós, como é que tá sendo esse desafio, né? Porque, tipo, a gente tá lá na casa da mãe, do pai, bem de boa, sossegadaço, daqui a pouco faculdade, trampo e pressão. Sim. Como administrar, cara, a pressão de tirar a média na faculdade, a pressão de bater meta aqui no escritório, a pressão de, cara, o cara fazer alguma coisa errada e depois tá lá a pessoa no ouvido da gente, que merda. Às vezes o cara pensa, cara, eu não preciso disso, eu vou me embora. Como administrar tudo isso, irmão? Vamos lá. Primeiro que
eu consigo administrar bem, é algo que eu consigo lidar bem, não tenho muita dificuldade, porque o que eu trabalho já abrange o que eu estudo, então eu venho trabalhar, aprendo muitas coisas novas. Também quero agradecer pela oportunidade de estar trabalhando aqui, que também me ajuda muito na faculdade, de certa forma me ajuda bastante. Então, ali acordar cedo e trabalhar, aprender, praticar o direito, e chegar à noite também e estudar, é uma coisa que eu já lidei de certa forma. Eu tiro ali um tempinho ali para estudar ali na biblioteca da faculdade, tiro sábado e domingo, às vezes eu desmarco alguma coisa para estudar, para a gente realmente conseguir conciliar e não ter, consequentemente, tirar umas notas boas e também não afetar muito o trabalho, né? Perfeito. E como que se puder colocar um pouco para nós ali, como é que é a tua rotina? Que hora que tu acorda? E depois de explicar um pouco a tua rotina do dia a dia, como que tu faz para, por exemplo, não deixar passar em branco na agenda o momento de estudar? Então, primeiro passo, a tua rotina ali no dia a dia, porque é paulada, né, cara? Sim. O horário que tem que chegar aqui no escritório antes das 8 e o cara chega na faculdade às vezes meia-noite. Então, como que tu administra ali, como é que é a tua rotina? E no final de semana, principalmente, como que tu faz para não cair no limbo da promessa? Esse final de semana eu vou estudar. Esse feriado eu vou estudar. Essas férias eu vou estudar. E fica sempre no eu vou. Tá indo até hoje. Tá, vamos lá. A minha rotina, eu acordo ali para umas 6h30. Sim. Eu já tomo um banho ali e levo a minha mãe pro trabalho. Perfeito. Aí depois eu chego em casa, me arrumo, coloco o meu uniforme de trabalhar, né? Aí chego aqui no trabalho, chega no meio-dia, eu almoço, dou uma revisada ali no conteúdo, se tiver alguma coisa importante à noite ali, dou uma revisada, volto então aqui 1h30, e eu tenho que sair às 5 horas é muito pouco tempo. Então eu tenho 30 minutos para me arrumar, comer alguma coisa e já pegar o ônibus. Porque 5h30 o ônibus já tá lá e ele não espera. Então eu tenho que sempre me organizar bem. Tenho que ir bem rápido nessa questão. Então eu vou lá, chego em casa, tomo um banho rapidinho, como alguma coisa e já vou pegar o ônibus. Então nessa trajetória é mais 40 minutos para chegar até na faculdade, que é lá em Brusque, né? E depois ali termina às 10 horas e a gente volta lá para umas 10h40 para casa. Então é bem puxado, né? O que eu faço para deixar não conseguir ter um tempo pro estudo? Seria, cara, quando tem alguma coisa importante, eu sempre pego ali no meio-dia. Meio-dia que eu tenho um tempinho livre, tenho 1h30 ali, eu almoço rapidinho, já pego meu caderno, vejo o que eu posso estar estudando ali, dou uma revisada no conteúdo, para assim eu não conseguir ficar, né, não tirar um tempo ali no trabalho, porque o trabalho é meio corrido, a gente tem que focar, então a gente não pode ficar tirando esse tempo ali para estudar. Então tira esse 1h30, lá no ônibus até mesmo também, no ônibus eu dou uma lida, e no sábado e domingo, cara, eu faço o seguinte, à tarde, lá para umas finalzinho da tarde, eu tiro um tempinho, tiro umas 2 horinhas ali para estudar um pouco do conteúdo de todas as matérias. Então eu vou revisando ali o conteúdo, porque agora tá chegando a POI, né? Aí eu preciso estudar todos os conteúdos que foi passado no semestre. Então eu tô tirando esse sábado e no domingo também, lá no finalzinho da noite, e para estudar um pouco e também conseguir, assim eu consigo estar conciliando melhor o trabalho com o estudo, e esse é o tempo que eu pego para estudar realmente. Perfeito, maravilha. E como administrar o desafio de no final de semana reservou às 3 da tarde para estudar. E a 1h30 liga o amigo,
Ô, Cauê! Futebolzinho, pô. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Cara, eu normalmente eu sempre deixo o estudo, priorizo o estudo, né? Perfeito. Eu sempre tento, pra quando acontece a ligação, né? Eu sempre, vamos marcar mais pra noite, quando eu estiver um pouco livre, que agora eu tô ocupado, então eu recuso. Eu Boa. vou no estudo mesmo, mas, claro, né? Tem algumas exceções ali, semana tá meio de boa, o estudo tá meio de boa, não tem tanta prova. Então, eu tiro essa diversão ali para tirar um tempinho. Também a gente tem 24 horas ali no sábado para aproveitar. Então sempre tem um tempinho a mais para estar estudando. Boa, boa, boa. Cara, e diz aí, nesse primeiro semestre, nesse período aí de alguns meses aqui no escritório, sobretudo ali na faculdade, ali a pergunta. Qual a matéria lá na faculdade, ô Cauê, que tu tem percebido tá te aquecendo mais o coração e por quê? Contextualiza aí pra nós, amigo. Cara, a primeira matéria que eu peguei assim, que eu curti, eu me interessei no assunto, foi o Direito Penal. Massa, bacana. Porque Qual o é o teu direito professor? é o Juscelino. Bah, o Juscelino é massa, né? É Ele foi massa, meu né? professor também, gosto demais dele. Então, por que eu me interessei no Direito Penal logo de cara? Porque, cara, quando ele vai explicar o direito penal para nós, ele sempre coloca, como posso dizer, alguma alguma forma de demonstrar o direito penal, ou seja, ele fala como é que eu posso descrever? Ele abrange muito, pô, deu branco. Bem tranquilo, mas olha Tá. só que interessante esses dias, até hoje, no bate-papo aqui na Reunião dos Leads, e deixar aqui registrado esse ponto, né? Uhum. Poucos têm a coragem que tu teve, tá, Cauê? Parabéns. A Obrigado. gente está em quase 10 pessoas só no setor aqui de vendas do escritório e tu se encorajou de ir ali na frente do palco, na frente das câmeras, na frente da nossa CEO, que é a Jerusa, na minha frente, que sou sócio aqui do escritório, e tu falar para todo mundo sobre o tema mentalidade, que é um tema desafiador. Então, parabéns por essa atitude que tu teve hoje de estar ali na frente do palco. E daí tem, tipo, ele é mais alto, né? Tipo, é literalmente um palco, né, cara? Sim. Tu tem que subir e ficar mais alto e olhar pra todo mundo aquele, pô, meu Deus do céu, né, que eu fui me enfiar. Então, parabéns pela tua iniciativa. Mas lembra de um detalhe. Naqueles momentos que tu estava ali falando, os momentos que tu mais se conectou e mais ficou tranquilo foi quando tu contou uma história. Então, o mais legal, tanto do Juscelino, o mais legal de ti é quando a gente consegue conectar a matéria com uma história. É exatamente isso. E se a matéria e a história, Cauê, ela for verdadeira, é muito mágico. Agora, se a história e a matéria for verdadeira e for sobre o Cauê, aí, caixão. Porque ele Sim. fala com emoção. É que nem eu contar a minha história de que a minha mãe me abandonou lá com 3 meses de idade, a minha avó me criou, a minha avó passou por dificuldade, eu comecei a trabalhar com 9 anos de idade. Tipo, isso me envolve emocionalmente. Se bobear, o cara até chora. Sim. Agora, se eu conto a história de outra pessoa, também pode acontecer isso. Mas não é tão forte quanto é a minha. Então, o Juscelino, ele é muito feliz porque ele foi muito tempo delegado. Então, ele traz histórias que ele viveu pro dia a dia da É exatamente isso. faculdade. Tinha fugido da minha cabeça. A história que ele Isso. conta, comentando, por exemplo, ele explica como é que acontece um homicídio culposo. Aham. Aí ele vai contando várias histórias pra encaixar esse homicídio culposo e isso faz a gente entender melhor. Então, essas histórias que ele conta, que ele próprio já viveu, eu acho muito legal e por isso que eu me interesso bastante. Boa. É,
na matéria dele. Tem uma máxima que diz o seguinte: sempre que uma criança, sempre que um adolescente, um jovem, um adulto, ele não gosta de uma matéria, é porque ele teve um mau professor. Pobre dos professores de matemática, né? Pois é. Então, mas é muito sobre isso, tá? É sobre conseguir conectar as pessoas com histórias que realmente as envolvam e que sejam verdadeiras, né? Ô, Cauê, e na sequência, cara? Eu fiquei curioso com relação a um ponto aqui. Se tu puder aí falar para nós, galera que está nos assistindo, sobretudo uma galera nova, né? Começou a fazer o curso de Direito. Tem que ler muito? Isso é mito ou é verdade? Se tu puder discorrer o porquê. É verdade. Tem que ler muito? Tem que ler bastante. Qual foi o primeiro livro que tu leu na faculdade? Cara, do direito penal também. Qual deles? Cara, o direito penal 2. Delitos das Penas? Direito Penal 2? Ele Não lembro o nome Uhum. certo ali do livro. Só sei que o professor recomendou ele para uma prova. Uhum. E eu comecei a ler. Ele falou para mim ler ali os artigos 1 até o 12. Uhum. E eu vi que é muito importante porque, pô, tem aqueles livros que falam o artigo e também ele descreve como é que funciona isso na prática. Sim. Era um livro desse. Então, cara, eu fui lendo ali, eu fui entendendo melhor como é que funciona cada artigo. Então, é muito importante ler também todas as matérias, normalmente. O direito em si é leitura. Então, eu acho muito importante a leitura, porque, cara, faz realmente ter o hábito da leitura, faz a gente entender melhor um pouco e se destacar também no direito. Perfeito. Maravilha de Deus. Isso aí. E tu tem o hábito de ler em casa ou é mais uma matéria de faculdade mesmo, Cauê? Cara, normalmente eu tô lendo mais na biblioteca da escola. Em que momento? Que momento? No intervalo. Intervalo. Te contar aqui um Aqueles segredo. 30 minutinhos ali, vou lá, pego um livro, aí vou com o Andrei. Sim. Pô, que massa. A gente vai lá, pega um livro e tem um sofazinho lá, né? Uhum. A gente vai lá, pega um tema, começa a ler. E também eu acho muito legal que a gente começa a explicar um pro outro. Uhum. gente... Perfeito. E tu tem o hábito, por exemplo, de ler um livro especificamente falando, ou tu lê sobre o direito mesmo? E uma outra pergunta, tu em casa, por exemplo, tu tem um horário de estudo e um horário de leitura, ou só tem horário de estudo mesmo em que tu lê sobre o estudo que tu está fazendo? Eu só tenho um horário para estudo e eu leio o que eu tô fazendo. Ah, perfeito. Show. É isso. Cara, eu já li um livro... Conta aí. Que é um tempinho atrás, que é o tema que eu abordei ali. Que era sobre a mentalidade de crescimento. Sim. Então, eu já li o livro, eu já li um pouco, não terminei também o Pai Rico e o Pai Pobre também. Sim. Mas esses livros aí, mas o que eu realmente leio é porque preciso estar estudando ali para alguma prova, alguma coisa assim. Perfeito. Maravilha de Deus. Então, vamos lá. Trabalhamos aqui nesse primeiro bloco, tá, Cauê? Conversamos um pouco aqui sobre ti, conversamos aqui um pouco a respeito do teu dia a dia. Agora a gente vai para um segundo bloco, Cauê. E nesse segundo bloco a gente vai abordar um tema que é o atendimento. Tema vendas, que é o setor que trabalhou um bom tempo aqui no escritório, daí foi promovido, agora está no outro setor, mas também ainda trabalhando ali com vendas. Tu é o único assessor que ainda atende leads de uma maneira esporádica, mas ainda atende. Então eu quero chamar aqui o povo de Deus e pego aqui no celular agora. Beleza, opa, bem-vinda, bem-vinda, bem-vinda. Conta pra mim, minha amiga, tudo certo, amor da minha vida? Tudo bem? Eita, dá um oizinho aqui na câmera. Ó. Aparece aqui nas câmeras, para quem não conhece, essa é Jerusa, a minha amada de Deus. Pode anotar a senha aí se precisar. Esse é o meu? Sim, isso, show de bola. Beleza, galera, olha só. Foi o primeiro bloco e agora vamos para o segundo bloco. Segundo bloco que a gente vai falar aqui sobre efetivamente o tema atendimento. Então, se tu... Opa, é naquele lá. Tô olhando para a câmera errada. Então, se tu gosta do tema atendimento, vem cá comigo, porque agora vem cá.
Gosta do tema atendimento? Vem aqui comigo que agora o bicho vai pegar. Porque a gente vai falar sobre quais são as 3 regras que não pode faltar no atendimento, segundo o nosso amigo aqui, Cauê. Qual é a regra mais importante de todas elas? O que é mais importante no atendimento? É o preço? O que é mais importante no atendimento? Mais importante no atendimento é a forma que você se veste? O que é mais importante? Quer saber? Vem com a gente, porque agora o bicho vai pegar. Vamos lá. Cauê, de arrancada, meu amigo. Qual é a forma em que a gente inicia uma abordagem do teu ponto de vista? O que tu entende como sendo uma das coisas mais importantes? Como a gente inicia uma primeira abordagem com o cliente, sobretudo pelo WhatsApp, que é praticamente 90% dos nossos clientes? Cara, eu usava 2 formas. Manda aí pra nós. Que me ajudava muito, que é primeiramente me apresentando, apresentando o escritório e como é que funciona todas as partes em relação ao processo. Então, a pessoa normalmente chega em contato conosco e também tem essas dúvidas, então é muito bom a gente tirar. Então, primeiramente, eu abordo com uma mensagem pronta. Cara, essa mensagem aqui, quando eu estava no lead, eu fui mudando até eu visse uma que realmente dava certo. Então, porque, tá mandando uma mensagem ali, uma mensagem pronta, a pessoa acaba visualizando e nem responde. Seja porque o texto é muito grande, que a pessoa não vai tirar para ler tudo aquilo. Sim. Então, a gente tenta amenizar um pouco o texto. Então, eu fui aprimorando, até eu ver algo que realmente conseguisse persuadir o cliente, ele conversar comigo. Nesse primeiro momento, então eu converso com ele por áudio, depois da abordagem do texto, eu falo com ele por áudio. Caso ele tá com alguma dúvida, porque normalmente os clientes vêm de fora, né? Então eles ficam com cara, como é que vou fazer esse processo online, né? Então eu falo pra ele, tem um minutinho pra gente fazer uma ligação, seja chamada de vídeo. Se ele não quiser também, eu pego o celular, gravo um vídeo mostrando o escritório, ver que a gente é realmente uma empresa séria, que a gente está ali para ajudar a pessoa. Então, essas são as 3 mais importantes ali que eu acho dessa abordagem, que é gravar o escritório, apresentar o pessoal, fazer uma ligação, conversar com a pessoa, que com a ligação a gente se conecta mais com a pessoa, né? E também a abordagem. A gente sempre tem que aprimorar até a gente ver uma que realmente consegue persuadir aquela pessoa para ela estar, primeiramente, respondendo nós. Porque está muito acontecendo isso, o pessoal do lead acaba mandando mensagem e, que nem nas métricas ali, responderam poucas pessoas. Então a gente tem que ver o que realmente a gente pode estar melhorando para essas pessoas dar o retorno para nós. Então é isso que eu fiz. E a gente... Então essas 3 importantes ali. E o que tu percebeu, ô Cauê, que tinha a mensagem que deu certo e que tu aprimorou? Uma característica que tinha essa mensagem. Cara, uma característica foi eu ter colocado, primeiro de tudo, eu posso te enviar algumas perguntas. Por que essas perguntas? Precisa analisar, porque tudo tem que ser analisado e ver se realmente tem um fundamento jurídico. A gente não pega qualquer ação, a gente vê realmente se tem direito ou não. Então, aquela mensagem que a pessoa lê e viu que, eles primeiro vão analisar meu caso, ver se realmente a gente tem direito, eles só vão entrar se realmente tem um fundamento jurídico. E também tem aquela parte dos honorários, né? Que quando a gente não cobramos para entrar com uma ação, no final do processo, somente quando ele é ganho, a gente cobra aqueles 30%. Mas para isso a gente precisa analisar o caso. Então, a pessoa vendo que a gente realmente viu que ela tem direito realmente, e a gente não vai cobrar com aquela ação, ela
se interessa mais naquele assunto. Então, eu coloquei essa abordagem ali, informando que primeiro a gente vai analisar se realmente tem um fundamento jurídico para a gente estar conversando um pouco melhor. Então, ela vai lá, responde, manda as perguntas. Ela mandando as perguntas, já envia o áudio. Falo realmente que ela pode ter o direito ou não. Essas perguntas já deixo encaixado para mim já saber logo de cara se ela tem direito ou não. Então, com essas perguntas, eu consigo analisar tudo. E eu já parto pro próximo passo ali, que é enviar pro advogado, então, pra gente conseguir estar fechando esse contrato. Perfeito, maravilha de Deus. Olha só, o Cauê, ali no setor dos leads, e daí, para que isso é muito legal, né, a gente compartilhar aqui de uma maneira notória. E no meu discurso aqui, tu fica à vontade para me interromper, né, se eu me equivocar aqui na minha fala. Mas qual a ideia, né? A gente iniciar uma jornada na advocacia, entendendo primeiro que é tudo sobre vendas. Então, desde pequeno a gente vende. A gente vende quanto? Quando a gente pede lá na fila de mercado para que a mãe da gente compre o salgadinho. E ela diz que não. E a gente pede e ela diz que não. E a gente pede e ela diz que não. E a gente pede 10 vezes não. E daí a gente diz assim, mãe, por favor, é só dessa vez, eu nunca mais vou pedir. E daí ela diz assim, se sobrar então eu compro. E daí chega lá, na fila do mercado a gente pergunta, sobrou? 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 No final não sobra. No final, às vezes, não sobra. E mesmo assim, mesmo a mãe dizendo, mesmo o pai dizendo não sobrou, a gente pergunta, mas não sobrou nada mesmo? E daí ganha o que a gente queria. Pois é. Então vendas é algo intrínseco à vida do ser humano, que desde criança a gente está fazendo isso e vai fazer até o dia da nossa morte. Sim. Lá, quando criança, a gente não tem vergonha. A gente é perspicaz, né? Se tu for numa festa de igreja, se tu for num circo, tu vai ver que as crianças entre 13 e 6 anos, elas estão lá caminhando no palco, estão lá fazendo zoeira, estão lá, às vezes quebra o braço, quebra a perna, a loucura. Não existe vergonha nas crianças. E não existe medo do não. E a pergunta é, Cauê, como tu administrou os tantos nãos que tu teve no setor de venda, alcançando os melhores resultados no direito trabalhista durante todo o período que tu trabalhou no setor de lead, para chegar até o lugar que tu está, que é o setor de assessoria. Como que tu conseguiu aguentar os nãos e mesmo assim perseguir, eu vou fechar o contrato, eu vou levar esse cara lá para dentro comigo e ele vai fechar como que tu conseguiu ser resiliente? Conta pra nós, quero saber aí esse segredo. Vamos lá. Também puxando pelo tema que eu abordei, que é a obsessão por resultado, de uma forma saudável, né, claro. Eu sempre coloquei isso em mente, então a principal ponto é não desistir. Sim. Então, não, cara, tu aborda o cliente, ele fala não desiste. O que você pode fazer para melhorar, administrar esses não? Tentar, de alguma outra forma, seja alguma outra proposta, fazer o cliente ver se realmente ele não quer mesmo. Se ele falar não, enfim, segue até em busca do sim. O importante é a gente não desistir. O que a gente pode fazer em relação a isso? Como é que eu administrei essa questão? Como eu atendi os clientes ali do lead trabalhista, o lead trabalhista é um pouco mais difícil, né, de estar fechando essa parceria. Então, primeiro ponto importante que eu fiz foi de melhorar, identificar o meu erro. Primeiro, como eu falei ali antes, primeiro identifiquei o meu erro da abordagem. Cara, minha abordagem e meu texto pronto era muito grande. A pessoa, às vezes, não tem paciência, às vezes está no trabalho, horário de trabalho, e não consegue estar lendo tudo. Então, eu diminuí aquele texto, identifiquei meu erro, identifiquei o que eu posso fazer realmente para aquele cliente vir trabalhar conosco, para a gente estar ajudando. Se ele tem direito, a gente faz o possível. Então,
eu fui analisando o erro, aprimorando, melhorando o discurso e para pós-dias tentar novamente para diminuir, aumentar a conversão do sim, né? A gente receber mais sim do que não. Então ali eu melhorei muito, cara. Eu fui identificando os erros, fui melhorando e chegou no nível ali que diz 40 mensagens, 15, não, 25, 20 era não, 20 era sim, às vezes era 25 não, 20 sim. Então, cara, a gente identificar os nossos erros, analisar, estudar um pouco o que a gente pode estar melhorando pra gente conseguir estar em busca mais do sim, né? Seja uma ligação a mais, um discurso melhor, uma abordagem melhor. A gente tem que identificar esses erros pra gente estar administrando esses não e não parar no meio do caminho, né? A gente não pode estar desistindo por causa que recebeu não. A gente não pode estar dando essa desculpa. A gente tem que seguir, porque o não cara, faz parte. É uma coisa que faz parte e as pessoas que alcançam o extraordinário já receberam muitos não e estão aí porque não existiram. Perfeito, maravilha, cara. E olha só, se, Cauê, tu fosse dividir o atendimento em 3 grandes pilares, quais seriam eles? Pensar, cara, essas 3 coisas aqui são imprescindíveis. Os 3 pilares que é mais importante no atendimento, Isto. cara, o vídeo, porque Vídeo. como a gente faz a campanha, chega pessoas diferentes, estado conosco, a pessoa tem muito aquele estereótipo que, eu preciso ter um advogado do meu lado. Boa. Eu não posso ter um advogado lá de outro estado para resolver esse caso. Cara, então o vídeo já absorve esse medo. A gente mostrando nossa estrutura, porque o escritório tem uma estrutura enorme, né? Além do escritório daqui, a gente tem Brusque e Tijucas. Então, muito importante comentar isso com o cliente, falando que a gente tem 3 escritórios, 3 diferentes setores, gravando vídeo no nosso rosto, mostrando o pessoal trabalhando, caminhar pelo escritório, conversar com o cliente realmente, como é que funciona, quais setores que tem, que realmente a gente é uma empresa séria. E também, o segundo ponto importante é a ligação. Porque a ligação a gente se conecta com o cliente. A gente meio que consegue criar um laço. E a gente consegue estar tirando todas as dúvidas por ligação. Ela consegue ouvir a nossa voz, consegue ver o que a gente tá sentindo, porque, pô, a gente pensa que não, mas a gente falando assim, ela consegue estar sentindo o que a gente fala. E essa ligação que tu diz é uma ligação por chamada de vídeo ou uma ligação normal? Cara, uma ligação normal ou por chamada de vídeo. O que tu sugere? Chamar de vídeo. Boa, coragem. A gente tem que ter coragem, né? Tem que ter coragem. Não é pros fracos. Exato. Caso eu não queira uma chamada de vídeo, a gente grava um vídeo mostrando o nosso rosto e falando ali. Mas, então, o primeiro ponto, então, é o vídeo, para quebrar a objeção. Ligação, para criar laço com o cliente. E terceiro, a ligação é para ter mais confiança ali, né? Para o cliente ter mais confiança conosco. Cara, e a terceira, um dos pilares importantes, que a pessoa que eu percebi isso, como eu atendi pessoas do trabalhista, que é da insalubridade, trabalha diariamente limpando o banheiro, essas pessoas normalmente não têm condição de pagar para entrar com uma ação, requisitar esse direito. Então eu deixo muito claro para ela que a gente pode ajudar ela, a gente vai abraçar ela, a gente vai conseguir esse adicional para ela, buscar o retroativo, esse direito que ela tem, e a gente não vai cobrar nada. Ao final do processo, se for ganho, o escritório ele pega uma pequena porcentagem. Então, cara, tu vai dar ideia pro cliente que ela vai sair do nada
para que no final... Tá, isso é malandro. ela vai sair do nada para que no final conseguir um dinheiro no bolso. Então, pô, imagina, é meio que investimento sem investir nada, né? Ele vai trabalhar conosco, quem não quer um advogado para conseguir um dinheiro no final, aí com os dinheiros retroativos, vai pagar os honorários, não vai sair nada do meu bolso, e ainda vou conseguir um dinheirinho extra ali. Então, esses três tópicos, pilares importantes que eu usava bastante. Perfeito. E esse é uma linha bem tênue, né? Quando a gente fala um dinheiro extra. Só que quem trabalha com vendas tem que entender o jogo e que esse jogo ele não dá pra gente romantizar. E tem que fazer tudo certinho, bonitinho, vírgula e o caralho. Mano, é faca na caveira, cara. Sim. Tem que ter gatilho mental. Tu tem que gerar para o cliente, no setor de vendas, uma expectativa de uma maneira estratégica. Não vamos romantizar dizendo, tu tem que buscar só os teus direitos, que tu tem que fazer só blá, blá. Não, é faca na caveira, cara. Cara, tu não vai pagar nada e tu pode ganhar o teu direito. Exatamente. Bora pra cima e deu, acabou. O que o cliente tem a perder com isso? Exatamente, claro, com cuidado, no sentido da gente não gerar uma promessa que não existe, né? Então, a clareza, ela está, e isso é muito bonito no teu diálogo, quando tu antecede as perguntas no sentido da pessoa ter o direito, para depois partir para os gatilhos mentais, no sentido de que ela não vai investir nada e pode ali levar uma grana realmente, uma vez procedente à ação. Então, o gatilho, no sentido dela investir e ter o risco de ganhar, é depois de identificar que realmente ela tem o direito, né? Sim. E não anterior, né? Primeiro a gente faz toda essa análise, ver se realmente ela tem direito, para depois ter essa observação que ela não vai pagar nada. E a gente vai fazer de tudo, uma equipe totalmente estruturada, para estar conseguindo esse adicional para ela. Então, não pode fazer promessa, a gente vai pegar essa ação e eu tenho certeza absoluta que você vai ganhar. Não é assim. A gente tem essa porcentagem, esse risco, mas também, digamos que ela não vai ter nenhum risco também, né? Que ela não vai pagar nada. Boa, e esse é o gatilho mais importante que tem. Que é estratégia de venda. E quem pensar diferente, a gente respeita, mas se não existe técnica, os resultados, eu ouso dizer, são medíocres. Sim. E para deixar mediocridade, para deixar um mediano de lado e falar sobre vendas com clareza, a gente tem que ser claro. A gente tem que aí trazer um diálogo com verdade, que é o que as pessoas fazem, muitos não têm coragem de dizer. E, cara, se tu fosse pegar, Cauê, esses 3 pilares e algum outro também, qual tu entende que é o mais importante do vendedor, né? E ouso dizer até do advogado. Aqui tem o setor de lead, onde a pessoa conversa com a pessoa e depois marca um horário com o advogado. Ali no setor de vendas, onde faz a ponte para o advogado, o que tu entende que é o mais importante de ter bem claro nesse atendedor por telefone? O que cara, beleza, tem vídeo, tem chamada de vídeo, tem conexão, tem várias coisas ali que tu falou. Qual tu pensa e por que é a característica mais importante que deve ter esse profissional que atende por telefone, que faz a triagem para o advogado? O mais importante é acreditar no que a gente entrega. Pô, cara, que bonito ouvir isso, tá? Tudo que eu falei ali não vai funcionar se a gente não acreditar no que a gente entrega. Como é que a gente vai demonstrar para o cliente que a gente pode conseguir esse adicional, sendo que a gente não acredita na competência do nosso escritório? A gente tem uma grande estrutura para fazer aquilo funcionar. Então, a gente precisa demonstrar, a gente acreditando fortemente no que a gente entrega, na nossa voz, a gente já transmite para o cliente, ele está me entregando algo de valor. Boa. Algo que ele está falando realmente vai me ajudar. Então, a gente tem que entregar o que a gente acredita. A gente tem que acreditar
no que a gente vai entregar pro cliente. Então, Boa. a gente acreditando, pô, tudo que eu falei ali vai funcionar na obsessão, ligação, chamada de vídeo, por vídeo. Então, a coisa mais importante é acreditar no que a gente entrega. Cara, muito... assim, eu vou te dizer que chega a arrepiar o que tu disse, tá? Até a gente fugir um pouco do script. Cara, por Deus, não me passou pela cabeça que tu iria dizer isso. E eu via de uma maneira diferente até te ouvir dizer. E, cara, eu vou te dizer que eu simpatizo e partilho realmente dessa ideia de que o primeiro passo é acreditar. Porque se a pessoa não acredita no produto, no serviço que ela está vendendo, não tem como ela vender. Não tem como. E eu ouso dizer e ir até mais longe, Cauê. Se tu tá num lugar que tu não acredita, se tu tá vendendo um produto que tu não acredita, para de vender o produto e sai desse lugar. Porque não tem sentido. A vida é muito curta para te gastar energia vendendo um produto ou estando num lugar trabalhando que tu não acredita. Tem que acreditar, irmão. Senão, não vai dar certo. Não tem como dar. Mas é difícil arrumar emprego. Cara, não é. Procura. Mas esteja num lugar que realmente tu acredita com todo. Mas com todo o coração. Senão, não dá. É isso que foi o que fez eu me destacar ali no lead do trabalhista. Que eu acreditava no que a gente entrega. Eu acreditava na minha equipe. Na competência da doutora Larissa, né? Uma ótima advogada. E sempre conseguia transmitir pro cliente, tipo, que a gente vai entregar realmente vai te ajudar. Pô, massa. E olha só. Uma pergunta aqui para aquele que está nos olhando. Qual a tua idade hoje, Cauê? 19. 19. Cauê, 19 anos, primeira fase do direito. E já voando, tá, Cauê? Porra. Para te ter uma ideia, eu terminei a faculdade sem conseguir subir num palco. Não conseguia, Cauê. E por isso hoje, as pessoas que estão no primeiro semestre têm um palco. Para não passar pelo que eu passei. Ajuda muito. Nossa, porra, cara. Isso, irmão, isso abre portas, velho. Abre portas, cara. É uma loucura, tá? O que permite. Agora, vem a última pergunta desse bloco. O que, no teu entendimento, a gente tem que ter intrínseco no nosso coração para que a gente esteja em constante evolução e não desista no meio do caminho? O que um atendedor de lead, o que uma pessoa que está trabalhando na assessoria, como está trabalhando, o que essas pessoas, elas, no teu entendimento, têm que ter para que nunca parem de buscar conhecimento e evoluir? Cara, a mentalidade do crescimento, a gente tem que ter aquela mentalidade que a gente não pode parar até a gente buscar o que a gente almeja. Então, a gente com essa mentalidade, eu sei que é muito difícil porque tem aquela questão da procrastinação, né? Muita gente acaba se rendendo a isso. E então, a gente tem que ter, cara, tem que ter uma mentalidade forte. Se tu quer crescer, quer evoluir, tem que ter a mentalidade de crescimento e a obsessão por resultado. É uma das coisas muito importantes e, cara, tá presente na maioria das características das pessoas que alcançam o extraordinário também. Maravilha. Perfeito. Aê, grande Cauê. Obrigado, meu irmão. Agora a gente vai. Já estamos aí, temos mais 3 minutinhos. Passa rápido, né? Acabou 45 minutos. Mais 3 minutinhos, acabou aí o nosso bate-papo. Vamos passar aqui mais só uns segundinhos, tá, Vitória? Já a nossa diretora aqui, ela fica assim, meu, tô de olho. Mas vamos lá. Dá tempo ainda. Se passar ali uns minutinhos, não tem problema. Vamos pro quiz, que é o nosso último bloco. Vamos lá. Bem tranquilo. Eu falo uma palavra pra ti, Cauê, e tu fala, de uma maneira resumida, o que significa essa palavra pra ti. Qual o legal desse quiz, Cauê? Hoje tu tem 19 anos. Quando tu tiver 50 anos, esse canal do YouTube vai estar lá ainda. Disponível pra... E esse nosso bate-papo, essa nossa gravação, Cauê,
vai estar lá. E eu tenho certeza absoluta como eu olho pro branco acinzentado dessa TV. E essas luzes brilhantes aqui que nem o sol. Como isso que a gente está vivendo agora, eu digo com certeza absoluta. O conceito dessas palavras para ti, daqui a 10 anos não vão ser o mesmo. Sim. E peço carinhosamente em minhas orações que daqui a 10 anos tu lembre, cara, aquele desgraçado do Moraes falou, quero fazer a prova real agora. Vou lá ver o vídeo do YouTube para ver se realmente o Deus que eu acredito agora e o conceito de Deus que eu tenho hoje é o mesmo conceito de Deus que eu tinha naquela época. E quando tu vê, tu vai dizer, não, família não é isso, cara. Hoje o conceito de família, pra mim, ele é diferente. E muda. E é muito legal quando a gente faz essa comparação, tá, Cauê? É muito da hora. Então, fala do fundo do teu coração o que significa cada uma dessas palavras. E daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, relembre assistindo esse nosso primeiro bate-papo aqui no podcast e faz a comparação para te ver a evolução. E daí tu vai lembrar do que eu vou te dizer agora. Se o conceito dessas palavras daqui a 10 anos serem os mesmos, tu ainda vai ter 19 anos. Então Sim. Tu vai te preocupar ou tu vai te alegrar. Vamos deixar para daqui a 10 anos a gente vê isso. Vamos lá. Começando aqui. Em algumas palavras, o que significa Deus para ti, Cauê? O que significa Deus? Deus para mim tá no centro de tudo. Então, o que eu tirar do papel, o que eu começar alguma coisa nova, eu sempre vou ter Deus ao meu lado e sempre contar com Ele para que possa dar certo. Então, para mim, Deus é algo central da minha vida, é alguma coisa que eu posso contar e vai estar me ajudando, tenho certeza disso, seja nas minhas orações, meus planejamentos, minha mudança, fazer alguma coisa, alguma coisa que eu planejo, eu tiro do papel, eu sempre vou ter aquele negócio na minha cabeça que Deus vai estar comigo e que eu não posso desistir e que Ele vai abençoar minha trajetória, e consequentemente vai me ajudar a chegar ao meu resultado esperado. Perfeito, maravilha. E saúde, Cauê, o que é saúde pra ti, irmão? Saúde pra mim é um negócio bastante importante, né? Pra gente tá levantando todo dia em busca do resultado, trabalhar, estudar, é necessário a gente ter saúde. Então, saúde pra mim é algo muito importante que a gente tem que sempre estar atento. E o que é família para ti, Cauê? Família para mim cara, é um momento de se distrair, né? É um momento de a gente se sentir acolhido, não pensar coisas, se não se preocupar com o futuro. Realmente é tirar um tempo ali com a família. E família pra mim é tudo, né? Família pra mim realmente é algo pra mim descansar a mente. Então eu digo que família pra mim é algo pra mim ficar tranquilo, conversar, ficar de boa e não pensar coisas ruins. Tirar aquele tempo com a minha família pra pensar em coisas boas. Boa. Se tu é solteiro, a mulherada tá de olho aí, ó. Esse cara que eu quero. E trabalho? O que é trabalho pra ti, Cauê? Trabalho pra mim é uma coisa muito importante. Eu que estou cursando Direito, trabalho nesse ramo, já estou aprendendo muitas coisas novas. Então, cara, pra mim esse trabalho aqui é uma coisa muito importante que eu tenho que agarrar mesmo, que é uma oportunidade que eu não posso desperdiçar. Que eu tô já aprendendo o que é o direito logo na primeira fase, aplicando ele. E pra mim o trabalho, cara, é o central ali também. É algo muito importante. Perfeito. Ainda mais aí que abrange
Saúde. Obrigado. Que abrange o direito e estudo ali. Então, Perfeito. ajuda muito. E o que é diversão pra ti, meu irmão? Cara, diversão pra mim é tirar um tempo com os amigos, tirar um final de semana, quando a semana tá muito pesada pra nós, né? Uhum. Aquela semana de estresse, muita prova, muito prazo pra cumprir. Meio que loucura. A gente tira ali pra jogar uma bola, fazer uma carne ali na casa do amigo, Perfeito. esfriar mais a mente. Pra mim isso aí é diversão. Maravilha. Agora, naquela câmera, aqui nesta câmera, meu amigo, se puder deixar tuas redes sociais, deixar teus agradecimentos. Primeiro quero agradecer, né, o Moraes pela oportunidade. Obrigado. Tamo junto, irmão. A gente tá aqui, essa ótima equipe. E meu Instagram é caueh_12. Ali se vocês quiserem seguir, eu sempre posto alguma coisa aqui do meu dia a dia no escritório também e na faculdade também. Perfeito. Obrigado, tá, irmão. Reitero aqui meu agradecimento de coração. Obrigado. Te esperamos mais vezes aqui Claro. para bater um papo sobre essa matéria vendas, sobre essa matéria atendimento e outras matérias que ao longo do caminho tenho certeza a gente vai aprender e crescer juntos. Obrigado, até, meu irmão. Que eu vou vir mais vezes aí no palco. Se quiser um novo episódio aí também, Vamos a lá. gente pode vir. Fechou. Temos combinado Fechou. nesses termos. Vamos lá, meu povo. Então, meu agradecimento aqui, primeiramente, a Deus, o Todo-Poderoso, aquele que te guarda, aquele que me guarda, aquele que guarda a todos nós. Seguidamente, aqui meu agradecimento à Vitória, que não mediu esforços para realmente fazer algo muito bacana aqui hoje. A gente está no momento de teste, estamos fazendo aqui os cortes com gravação pelo celular. Então, aquele que nos acompanha está vendo os cortes. Estamos aí em 117 episódios, então é corte que teve ao longo do tempo. Misericórdia. E daí a gente sempre está fazendo o possível para melhorar. Então, aqueles que realmente nos acompanham, aqueles que viram os cortes anteriores, aqueles que vão ver os cortes futuros que vão ir para o ar essa semana, viu? Deixa aqui nos comentários. Ó, Moraes, eu vi o que tu falou lá e por isso eu tô aqui comentando. Então comenta aí, participa. O objetivo aqui é realmente a gente compartilhar conhecimento para todos nós evoluirmos juntos de todas as matérias. E por que não dizer também do próprio audiovisual para que a gente cresça juntos. Seguidamente, meu agradecimento a ti, telespectador, e a todas as pessoas que direta ou indiretamente fazem parte para que toda essa orquestra ela seja tocada. E também, não poderia deixar aqui de esquecer, meu agradecimento a ti, Cauê, pela coragem de estar aqui no palco, pela coragem de estar aqui conosco, não nos bastidores, mas frente às câmeras. O lugar que tu nasceu para brilhar, meu irmão. Então vamos para cima. E se você tá vendo aqui, gostou aí do discurso? Cara, vem aqui, contar a tua história no podcast. Sobre o que a gente fala aqui? Sobre vendas, galera. Sobre o tema central aqui é vendas. O que é vendas? Praticamente tudo, meu irmão. Praticamente tudo é vendas. Começa na mentalidade, vai para a família, vem para o empreendimento. Vendas é tudo. E sobre isso a gente fala aqui, claro, sempre direcionada efetivamente para o negócio, né? Essa é a ideia central. Beleza? Então, meu forte abraço, Deus abençoe e até o podcast número 118, em nome de Jesus. Amém e muito obrigado.